Olá, você está no Universo da História e estamos no nosso segundo programa sobre música medieval, né? E sobre medievalismo, podemos dizer assim, com né? certeza. Vamos continuar, estou aqui com o Matheus, né? Professor de História também, formado aqui na Tuiuti, assim como eu, assim como muitos dos que estão aqui. Venha conhecer, repito o meu convite, venha conhecer a Tuiuti, venha conhecer o nosso curso de História, estamos aqui à sua disposição. Entre em contato comigo, entre em contato com a coordenadora, a professora Viviane, marque um dia para vir aqui, para entrar numa das salas, para acompanhar uma das aulas, garanto que você vai gostar bastante, fica aí o convite. E também, se inscreva no canal, você que é a primeira vez que veio aqui, se inscreva no canal, dê um like se você gostou, por favor, dê um like, precisamos do seu like, pelo amor de Deus, nós precisamos do seu like, certo? Não que eu esteja, não quero parecer um cara que está precisando do like, certo? Não, de maneira nenhuma. Mas vamos continuar. Estamos aqui falando, né, já do programa anterior, busque lá no programa anterior. Assista, por favor. Estamos falando no programa anterior a respeito de música medieval, né, e tudo mais. E me diga uma coisa, você falou no seu mestrado e doutorado. Qual foi o seu objeto de estudo no seu mestrado e no doutorado? Bom, nós historiadores precisamos de fontes para estudar o nosso tema. Às vezes o grande drama, né? É você, às vezes, ter a fonte para poder estudar, né? Então, eu sempre me perguntei, bom, se a música, a poesia, a arte é o que nos faz humanos, né? Por que não os historiadores não dar um pouco mais de atenção, né, para esses aspectos? Mas não adianta só querer, né? Precisamos de uma fonte. Então, o que se tem da música medieval que nós podemos estudar? A principal fonte são os manuscritos medievais. Né? Esses manuscritos são de poesia, mas a poesia é musicada nessa época. Então, lembra na primeira aula, quando a gente conversou sobre que hoje em dia a gente compartimenta Nós, tudo, professores, somos assim, né? Tudo. Nós, professores, somos assim, né? A gente grava alguma coisa e já fala em aula, né, cara? É verdade. Mas é tudo mal. Tá fazendo vídeo, mas a gente já fala em professor. É verdade. Não, professor é uma desgraça, bicho. Ele vira para alguma coisa e já pensa que tá dando aula. É o vídeo, cara. Mas não esquente. É um vídeo, tá? No primeiro vídeo. Estamos conversando. É que professor já pensa em número de aula. É impressionante. Exatamente. No primeiro vídeo a gente comentou como o conhecimento é dividido. E eu gosto de sempre lembrar as pessoas que a arte na Idade Média não é dividida. Ou seja, o músico na Idade Média, ele era ator, ele era poeta, malabarista, ele fazia de tudo. Mesmo. A arte medieval era performática, performance. Era então, quase um showman, né? Exatamente. Estudar música, então, estudar um conjunto de práticas de arte num contexto muito específico. E o contexto que eu escolhi foi a Península Ibérica, justamente pela riqueza das fontes. E as fontes que eu escolhi foram os manuscritos das Cantigas de Santa Maria, que é um grupo de 427 cantigas medievais, escritos pelo rei Afonso X de Leão e Castela. São fontes maravilhosas que nessas 427 cantigas nós vamos ter ali representações, né, dos trovadores, jograis, dos menestréis, que são aqueles agentes ali que faziam a música medieval. Vamos ter representações dos lavradores, né? Eu gosto de sempre dizer que o termo camponês não existia na Idade Média, né? É um termo que a gente aplica depois para tentar estudar essa categoria social. Para nós entendermos hoje, sim, nós utilizamos o termo camponês, mas lá eles usavam o termo lavrador, né? Que era quem lavrava a terra, né? Com o suor do seu rosto para alimentar os demais, né? Nessa sociedade que a gente sabe que era tripartida, né? Tinha os laboratórios que elaboravam, os oratórios que oravam e os belatórios que guerreavam. Lógico que não é tão simples assim. Claro que não. Tudo é muito mais complexo quando a gente estuda. E eu pude estudar um pouco dessa sociedade através desses manuscritos das cantigas medievais que vão ter notação musical. Repare que eu não estou falando partitura, porque a partitura é uma criação posterior. Nós vamos ter a notação musical através dos neumas, né? Vou deixar uma imagem aqui para vocês conferirem como que é esse manuscrito das cantigas medievais. E através desses manuscritos eu fui procurar entender como se era a poesia e como era a melodia, né? No caso a monodia, uma melodia só, a música monódica do século XIII. Vou deixar o link também para quem quiser ler, estudar um pouquinho mais sobre esse tema. Aproveitando, que instrumento é esse? Então, além da minha carreira como historiador, que o historiador ele está envolvido com o rigor do método, né? Sim. Para analisar as fontes. Eu tenho uma carreira de artista como músico. E eu acabei me convencendo, através das minhas pesquisas, que jamais, por mais que eu queira, eu vou conseguir tocar a música medieval exatamente como ela era. Então, eu já decidi
chutar o pau da barraca, como dizem, e fundei uma banda que se chama Mandala Folk. Nessa banda a gente faz uma música medieval, mas com baixo, bateria, tocamos de tudo. E buscando levar para as pessoas a alegria, a intensidade da música como ela era nessa época, mas com uma roupagem moderna. E esse instrumento aqui é um perfeito exemplo disso. Porque é muito comum as pessoas, eu sempre peço que as pessoas pesquisem, leiam, porque as pessoas veem vídeos, às vezes falam, nossa, isso é música medieval, mas na verdade não tem nada a ver com música medieval. E esse instrumento é um exemplo disso. Esse instrumento é um instrumento do século XX chamado bouzouki irlandês. E eu gosto dele porque o bouzouki é um instrumento grego. E as pessoas ficam se perguntando, como que o instrumento grego vai parar na Irlanda? Grego? É. Então isso é muito bacana porque isso mostra como a música tradicional de cada país, a música folclórica, passa por muitas transformações, né? E as pessoas confundem muito a música tradicional irlandesa com música medieval e vira uma salada. A Europa, ela é multicultural, né? Totalmente. Nossa, né? Não existe uma... O próprio Eduardo Said, quando ele vai trabalhar o conceito de orientalismo, ele mostra que não existe uma cultura pura. Todas as culturas são híbridas, né? Sim, claro. Então a música na Irlanda, eles usam um instrumento que era grego originalmente, mas foi adaptado e virou o bouzouki irlandês, né? Na música tradicional irlandesa. E grupos de música medieval, né? Hoje na Espanha, em Portugal, vão tocar cantigas de Santa Maria usando esse instrumento. E o leigo às vezes vai olhar, nossa, instrumentos medievais. Não, pera lá. Então é sempre bom de pesquisar. Na verdade, quando a gente começa a estudar a história, a gente vê que nada é o que parece. É sempre importante, né? Ter esse olhar crítico, exatamente, né? Vamos só dar a chance deles ouvirem esse instrumento. Tá indo aí para você agora. Você curtiu? Tenho certeza que sim, hein? Mas continua, você estava nos contando... Então, sobre... Que até hoje, modernamente, eles ainda estão tocando a suposta música medieval, que nós explicamos que não é medieval, você explicou na aula passada, olha eu aí, no nosso vídeo passado. É verdade. E que eles estavam tocando e as pessoas pensam, opa, instrumentos medievais. Mas na verdade a gente tem que ter cuidado, né, para ver essas bandas que tocam até folk metal também, né, tem que ter um certo cuidado, porque o que restou da música medieval para nós? Vamos ser sinceros agora, o que restou? Os manuscritos, as fontes, e às vezes também na arquitetura, como por exemplo, eu comentei sobre a viagem que nós vamos fazer na expedição, um dos locais que nós vamos visitar é a Catedral de Santiago de Compostela, e no pórtico da catedral, nós vamos ter imagens de instrumentos musicais. Vocês não têm ideia de quanto é lindo, participe da viagem, você não tem ideia do quanto é lindo. E a história também de Santiago de Compostela, né? A influência que a questão de Santiago de Compostela vai ter na própria ideia da reconquista, né? Da construção da ideia de Guerra Santa, da reconquista, tudo mais. Isso é muito legal, e você conhecer isso em loco, e sem contar que a própria
Santiago de Compostela hoje é um centro de peregrinação, né? Sim, né? E na Idade Média também era. Sim. É comum as pessoas acreditarem que o homem medieval não viajava, mas eles estão errados. O homem medieval viajava e muito, né? Através das peregrinações, para conhecer as relíquias, né? As relíquias sempre foram muito importantes na cultura medieval, tanto no Ocidente como no Oriente, né? A cultura árabe, por exemplo, com a viagem a Meca, né, no Islã, que é super importante. Exato. Os sábios muçulmanos viajavam muito, fazia parte da construção do saber no Oriente, viajar. Então não era só ficar estudando, né? Inclusive, a Península Ibérica vai ser um caldeirão de cultura, onde todos os textos que vão ser trazidos pelos árabes vão ser traduzidos, Sim. né? Vamos ter contato... Se nos lembrarmos ali do Califado de Córdoba, né? Sim. A própria cidade de Córdoba vai ter várias bibliotecas, onde você vai ter cristãos, judeus e muçulmanos trabalhando juntos. Exatamente. Nas traduções dos textos antigos. E as cantigas de Santa Maria, que é o tema que eu escolhi estudar, vão representar isso na música, né? Como essas diferentes culturas vão fazer música, né? Então é muito bacana a gente ver, quando a gente ouve o outro, né? Convive com o outro, a gente aprende, né? O conhecimento se expande. E quando a gente se fecha, o conhecimento acaba ficando estanque. Sim, exatamente. Isso a gente pode aprender com o homem medieval, né? Um pouco com essa beleza da música medieval, com esses avanços culturais que tiveram, que longe de ser a Idade das Trevas, foi um período onde se estudou muito, se aprendeu muito. E também a Península Ibérica, ela tem momentos, né? E você pode estar ouviu o primeiro, está vendo o primeiro vídeo, viu agora está vendo o segundo com a gente, e está vendo quando a gente está falando sobre Península Ibérica, né? Mas volto a repetir, do momento medieval, do período medieval, é uma das histórias mais interessantes, né? Que, como você falou, né? Existe a confluência de culturas. Sim. E, por exemplo, a cidade de Toledo, ela durante muito tempo foi conhecida como meio que a cidade da tolerância, né? Onde você via as três culturas conviverem. É lógico que tanto pelo lado dos muçulmanos quanto depois pelo lado dos cristãos, nós vamos ter momentos fortes de intolerância, né? Vamos ter, mas há certos momentos de convívio e de entrelaçamento de culturas muito interessantes. Exatamente. Né? Tem um artigo que diz até que essa tolerância é uma tolerância da forma que São Tomás de Aquino entendia, que era uma tolerância pragmática. Então, dizia-se que tolerava-se o diferente, na verdade, para que evitar um mal maior. Então as pessoas já entendiam que através da convivência, né, você estava se poupando do mal muito maior, que era a violência. E um ponto que a gente esqueceu de comentar também, a gente falou sobre os manuscritos e tudo mais, a gente esqueceu de comentar sobre os agentes da música medieval, né? Quem fazia essa música, né? Daí você até tinha comentado, a gente estava conversando antes, né, sobre os termos menestréis, trovadores. Inclusive, eu acabei de publicar um artigo sobre isso. Ah, verdade. Na verdade, né? Você ia comentar, exatamente. Numa revista. E é bem interessante que o pessoal geralmente confunde, né? Quem são os trovadores? Quem são os menestréis? E é sempre bom lembrar que os trovadores, geralmente, eles eram de origem nobre. Então, eles compunham as cantigas, né? Eles concebiam o poema. Já os jograis, geralmente, eram os que executavam as cantigas e recebiam por isso. Né, recebiam um valor em dinheiro por isso, ou moradia, né, porque eles iam circulando de castelo em castelo, de corte em corte, e as cantigas de Santa Maria, que é o tema que eu estudo, são feitas em galego-português, inclusive são o primeiro registro do português arcaico, do galego-português que a gente tem. Interessante. Muito bacana. E através da música, né? Sim. E através da música. E o legal do galego-português é que ele era o idioma poético, ou seja, os jograis, que eram aqueles que executavam as cantigas, que geralmente não eram de origem nobre, eles cantavam em galego-português em Portugal, em Castela, em Leão, e esse idioma era reconhecido em outras partes da Europa também. Nós temos fontes que comprovam isso. Então, a gente vê a importância do galego-português como um idioma poético, importantíssimo, né? Para levar essas cantigas para as pessoas, que eram a melhor forma de você divulgar notícias, divulgar ideias, era através das cantigas, porque a maior parte da sociedade nesse período era iletrada. Então, nós temos o registro, né? Nós temos os manuscritos, não é à mas toa, eram poucos que liam. Que nós pegamos ali o Papa Gregório VII, né? E ele disse, mantenha as imagens, porque aqueles que não sabem ler conhecem através das imagens, né? Exatamente. Aprendem através das imagens. E das imagens, e da música, dessas cantigas. Exatamente. Então nós vamos ter também os jograis de peregrinação, que vão acompanhar as peregrinações. Então é muito bacana ver como, para entender a circulação do conhecimento e das informações na Idade Média, tem que se estudar música. Exatamente, exatamente.
Espero que você tenha gostado. Nós curtimos muito aqui essa nossa conversa. Ele tem que voltar, ele vai voltar, tá? Com certeza. E, por favor, entre em contato com ele para a viagem, que ele comentou no vídeo anterior. Tenho certeza que você vai gostar também. Dê um like, compartilhe, estamos com você, hein? E venha conhecer o nosso curso de História. Você vai ser muito bem recebido. E não esqueça, você já sabe, né? Até o agora também é história. Tchau, tchau!